Agora, falando da decisão da Justiça que suspendeu a cobrança do IPTU 2026 em Campo Grande, muitos contribuintes ficaram em dúvida sobre o que fazer. Pagar ou não pagar? Como ficam os prazos e o que acontece com quem já quitou o imposto? Para esclarecer esses pontos, eu converso agora com o Marcelo Barbosa Alves Vieira, ele que é presidente da Comissão Temporária de Assuntos Tributários da OAB de Mato Grosso do Sul. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Bem-vindo à Massa FM, viu? Bom dia a todos. Em nome da OAB e do presidente Bito, eu agradeço o convite da Massa FM para estar aqui hoje prestando alguns esclarecimentos. Bom, vamos lá. Doutor, o que exatamente a Justiça decidiu sobre o IPTU em Campo Grande, né? Na verdade, foi suspenso de fato essa cobrança? Não foi? Cabe recurso? Não cabe recurso? Enfim. Bom, a ação que foi impetrada pela OAB, ela questionou um ponto específico do IPTU que se refere à base de cálculo e alíquota. Uhum. A OAB entendeu que foram feitos alguns ajustes cadastrais que ocasionaram a majoração do imposto sem um estudo prévio que tenha passado pela Câmara de Vereadores, e isso ocasionou uma ilegalidade na cobrança. Essa ação teve uma liminar deferida na primeira instância, onde ficou determinado que o IPTU não poderia ultrapassar o percentual de 5,32% em comparação com o ano anterior. E, nesse sentido, determinou que o município reemitisse os boletos nessa diretriz no prazo de 30 dias. Além disso, o julgador de primeira instância também suspendeu o prazo para pagamento. Então, esse é o cenário que existe hoje com relação ao IPTU. Contra essa decisão, o município já interpôs um recurso perante o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça confirmou a liminar que foi deferida em primeira instância na ação da OAB-MS. Ou seja, agora a Prefeitura precisa, de fato, aguardar uma decisão definitiva. A liminar ela está mantida. Então, o que vale judicialmente neste momento é essa liminar, onde determina, né, que o município volte atrás, né, nessa questão da taxa do lixo, né, da forma como foi colocada, reemita os boletos e determine novos prazos para pagamento. É isso? Exatamente. Hoje a liminar está vigente, está vigorando nesse exato momento. O município, salvo engano, ainda tem um recurso pendente no tribunal. E só uma observação, não é referente à taxa do lixo, é referente só ao IPTU. A questão da taxa do lixo está sendo abordada pela Câmara. Foi anunciado que hoje, ainda pela manhã, na sessão que está marcada, seria deliberado com relação à questão do veto ou não ao decreto que foi expedido por eles. Então, a OAB também está acompanhando esse assunto, mas não integra o mandado de segurança que está ajuizado pela OAB. Entendi. Nessa decisão, doutor, fica valendo, então, um desconto de 20% e não de 10%? Esse foi um dos pedidos também colocados na ação da OAB, onde, na primeira instância, o pedido foi indeferido, ou seja, ficou mantido o desconto de 10% para pagamento à vista e parcelado sem nenhum desconto. A OAB está preparando também um recurso nesse sentido, porque faz parte de um dos pedidos que foi formulado na ação. Certo. Agora, na prática, o contribuinte hoje, inclusive hoje, né, no que era acostumado aí sempre as pessoas a pagarem, o que estava vigente até então era de que as pessoas deveriam pagar hoje com desconto à vista de 10%, hoje seria a data limite. O que é mais indicado hoje? O contribuinte paga com esses 10% de desconto, paga a primeira parcela também que vence hoje, ou não paga? O que ele tem que fazer? Pela decisão judicial que foi proferida, esses vencimentos estão suspensos. Agora, cabe ao contribuinte verificar se ele está de acordo com o que foi lançado, ele tem o livre-arbítrio de fazer isso. Mas o que está valendo hoje é a decisão judicial que suspendeu
os prazos de pagamento, tanto do à vista quanto do parcelado. Certo. Então, nessa decisão, só para ficar claro para a nossa audiência, os vencimentos que para a data de hoje não estão valendo mais. Então, você ouvinte, você contribuinte, se achar que está ok, não, vou pagar isso aqui, já quero me livrar, pronto, depois se a justiça rever isso, lá na frente e nós vamos chegar nesse ponto, inclusive. Então, se você quiser pagar, você pode pagar hoje. Se você quiser esperar, porque a decisão da justiça é que a prefeitura emita os boletos com novos prazos, né, de parcelamento, de pagamento, e se isso permanecer, ou seja, a prefeitura tem que cumprir esse rito e o contribuinte ganha um fôlego de alguns dias a mais. Exatamente, o que está valendo é o que está na decisão judicial. Se porventura for alterado, aí tem que se ver qual foi a alteração para se fazer uma reavaliação. Então, a orientação da OAB também é no sentido de que o contribuinte acompanhe esses acontecimentos até para formular a sua decisão final. Certo. Bom, quando a prefeitura emitir os novos boletos, né, o que o contribuinte deve observar para saber se o valor está correto ou não? Bom, se estiver vigorando essa decisão da OAB, ele teria que verificar se do ano anterior para esse ano houve apenas um reajuste de 5,32%, porque esse foi o teor da decisão de primeira instância confirmada pelo Tribunal de Justiça. Certo, então ele tem que pegar o valor que ele pagou ano passado, reajustar em 5,32%, né? E aí o valor se bateu ali, está com esse reajuste de 5,32% comparado ao ano passado, ele está tranquilo de que, de fato, o valor está correto. E aí ele pode pagar tranquilamente. Seguindo os termos da decisão, sim. Esse é o raciocínio. Certo. Doutor, vamos imaginar então agora que, de fato, a justiça sacramente esta decisão, que ela torne-se então definitiva, né, que a prefeitura venha a perder todos os recursos ali apresentados, a decisão da justiça seja justamente a que está mantida hoje, né? Que vale ressaltar, ela pode ser tanto temporária quanto definitiva, dependendo do entendimento do judiciário. Quem já pagou lá mês passado, já pagou adiantado, já pagou a primeira parcela, enfim, se ficar mantido esta decisão, lá na frente a prefeitura tem que devolver a diferença com correção? Bom, a decisão que está vigorando hoje é uma liminar, é uma decisão precária, mas considerando esse contexto que você colocou de definitividade, aí sim, caracterizando um pagamento indevido ou maior, o contribuinte tem direito à restituição pelo próprio Código Tributário Nacional. Mas o município provavelmente nessa situação estabeleceria algum procedimento visando facilitar essa restituição ou até mesmo uma compensação com débitos futuros. Mas isso teria que ser avaliado no momento em que se consumar essa definitividade da decisão. Certo. Então, assim, você que está nos ouvindo, tá? A liminar que está valendo no momento, tá? A decisão, por enquanto, da Justiça é de que a Prefeitura emita novos boletos, né? É de que, de fato, refaça os cálculos aí deste valor do IPTU. Agora, vamos imaginar, doutor, que a Justiça fala, não, eles apresentem um recurso, derruba ali essa liminar e volta tudo que estava antes. Como é que fica as pessoas que talvez não paguem hoje? Vão sofrer multas, juros, ou a prefeitura, mediante essa decisão, vai ter que dar um prazo um pouco maior? Bom, vai depender muito do teor da própria decisão que for proferida, mas eu creio que, por uma questão de bom senso, deva se estabelecer novos prazos, né, sem qualquer encargo aí ou penalidade para o contribuinte. Essa é a minha expectativa. Certo. Então tá bom. Então você tem aí o livre-arbítrio de pagar ou não hoje, né? Você que sabe. Se você quiser aguardar, aguarde, porque a decisão está nas mãos da justiça, né? E como o doutor disse, esperamos também, claro, que se a justiça voltar atrás, que coloque esse bom senso, falou, olha, no momento o contribuinte não sabia se pagava ou se não pagava, né? Porque o contribuinte não pode ser o prejudicado nessa história. Enquanto isso, a gente aguarda essa decisão. Tem mais um recurso que a prefeitura apresentou. Existe alguma previsão, doutor, desse recurso, desse último recurso apresentado pela prefeitura?
quando deve sair de fato ou não? Bom, não tem um prazo fixado, mas a Justiça tem dado resposta rápida a esse assunto. Então, eu acredito que nos próximos dias deva sair qualquer decisão nesse sentido. Muito bem, a gente segue acompanhando, noticiando e mantendo você bem informado, ouvinte da Massa FM. Conversei com o Dr. Marcelo Barbosa Alves Vieira, presidente da Comissão Temporária de Assuntos Tributários da OAB de Mato Grosso do Sul. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço novamente o convite.